Iniciamos o segundo bloco, onde estamos debatendo com o Célio Wesling Bonetti sobre a Agência de Desenvolvimento Regional. Nós discutimos no primeiro bloco, Célio, a questão das potencialidades do Sudoeste do Paraná. É importante a gente relembrar dados históricos do Sudoeste do Paraná, também incluindo as 4 regiões do estado. Primeira fronteira, se criou aqui no Sudoeste a fronteira da Madeira, que é a primeira fronteira, que é o Sudoeste do Paraná. A segunda fronteira econômica foi o Oeste do Paraná na questão dos grãos, do soja. A terceira fronteira econômica foi a questão do café no Norte do Paraná, e a quarta fronteira econômica no centro do Paraná, que foi a sede do governo. A Madeira se foi, né? E a fase no Sudeste do Paraná passou-se por várias fases econômicas. Então, nós temos da Madeira, fomos para o grão, e fomos para a agroindústria, e agora estamos no leite. Através dos estudos feitos pela agência, quais outros fatores, quais outras potencialidades que nós precisamos aprimorar no Sudoeste do Paraná? Olha, os estudos indicam fortemente o seguinte, que você não deve fugir muito da matriz produtiva que historicamente foi construída. Eu acho que o que você aprendeu a fazer e sabe fazer, você não pode abandonar de uma hora para outra. Você tem que trabalhar em cima disso. Os ciclos que você falou realmente foram esses, né? Tem inclusive o ciclo da suinicultura, né? Que foi Sim. Também um ciclo muito forte. Mas hoje nós temos uma matriz produtiva diversificada, você tem um setor industrial já bem preponderante, né? Como os APLs que nós acabamos de citar. Você tem uma área agroindustrial realmente bem estruturada, você tem na área de frangos, né? Com as plantas industriais bem importante. Você tem o leite, né, que agora aparece como um produtor de matéria-prima, mas ainda a agroindustrialização dele ainda está pequena, né? Então agora a tendência é surgir plantas industriais para aproveitamento e processar o leite aqui, né, enquanto região, dentro da região, né, fábrica de café, leite em pó, outras formas. Nos parece que na área do leite é importante os esforços que vem fazendo as universidades, as organizações da pesquisa no que tange as queijarias de pequeno porte, que começa a ter um número cada vez mais crescente. A agência, inclusive, tem fomentado alguma coisa nesse sentido, com alguma cooperação com regiões italianas. Então, a área da queijaria em geral, trabalhando uma lógica de o queijo do Sudoeste, feito com pequenas unidades e elas em rede, é uma situação que começa a ser desenhada agora muito fortemente. Mas eu volto àquela tese de que a matriz como um todo, ela está diversificada, mas o grande foco que vai aparecendo muito forte é a questão da vocação ou da potencialidade para a questão alimentar. E qual é o desafio que nós temos para atingir esse objetivo? A questão tecnológica. Quer dizer, nós temos que implementar muitas tecnologias de ponta, aquelas tecnologias que fazem mudar os processos de fabricação. Você tem que melhorar muito a questão investimento, a questão da assistência técnica. Então, hoje já começa a desenhar uma questão de assistência técnica já muito mais tecnificada, com muito mais saber técnico, com a Emater, com as próprias cooperativas de assistência técnica, com empresas de assistência técnica. Quer dizer, então você começa a desenhar aqui o modelo de assistência técnica para o Sudeste muito interessante, que são os chamados planos municipais de assistência técnica, onde você pode colocar em volta de uma mesma mesa o elenco de técnicos dos diferentes entes e atores que atuam nisso. Então, são desafios que nós temos pela frente. A questão tecnológica é fundamental, porque sem você apropriar-se de novas tecnologias... E a mão de obra também, né? Bom, aí... Isso é primordial. Bom, a educação, ela está acima de tudo isso, né? Tanto a educação superior, informal, formal e profissional, né? Agora, a agência também tem um fator importante como orientação para as próprias lideranças políticas, prefeitos, governadores, ou seja, a partir do momento que um prefeito, a partir do momento que um governador, um deputado pega dados reais, pesquisa, você até antes colocava uma situação para nós,
com relação às rodovias do sudoeste do Paraná. Parece que a agência está fazendo um levantamento para ver a real condição e necessidade de implantação e melhoria das rodovias da região. Tudo surgiu numa reunião dos transportadores, que eles sentem na pele o problema das rodovias lá em Dois Vizinhos. E eles, se queixando muito das rodovias, resolveram provocar a ANSOP para haver um movimento regional, numa perspectiva de se tomar iniciativa regionalmente, então, essa questão das rodovias. Daí a ANSOP diz, olha, eu sozinha não posso fazer isso, eu preciso de trabalhar com outros parceiros que nós historicamente aprendemos aqui, que é o empresariado regional. Nós temos uma CACESPAR, que é uma coordenadoria aqui junto ao empresariado regional, as coordenadorias do sistema FIEP, da indústria, mas nós temos a agência. A agência, justamente, ela tem essa particularidade de ser o escritório, que tem um pessoal, que ela pode contratar, que ela pode buscar, e já tem uma experiência em estruturar processos de médio e longo prazo. Aí a agência foi contactada e a agência entrou no processo. O que é que está se fazendo? Num primeiro momento se fez um levantamento rápido sobre os pontos críticos da região com o apoio das próprias prefeituras. Aí se percebeu que para você ter uma ação forte, você tem que ter dados, você tem que ter estudos, você tem que ter proposições concretas, inclusive com orçamentos. Aí surgiu a ideia de se fazer um trabalho, um documento com todo esse aparato, para ser entregue aos candidatos ao governo do Estado, dentro do contexto da Carta Sudoeste, agora no final do ano, né, por ocasião aí da eleição. Então agora, nesse momento, essas entidades, a agência tendo como ela a gestora, nós estamos contactando um técnico especialista em tráfego, que é um aposentado do DR, né, que ele está agora dando assessoria na estruturação do processo. Provavelmente em março nós vamos fazer um levantamento do fluxo de veículos da região. Já existem esses levantamentos, mas a ideia é pegar, para a gente ter uma ideia concreta da real situação das nossas rodovias, que dados mais nós precisamos? Precisamos esse e esse, então vamos buscar. Aí vamos tratar esses dados, transformar isso em diagnóstico, prognóstico e ações. Ou seja, um convencimento absoluto de quem pode liberar recursos. Exatamente, chegar para os candidatos, olha, o cenário que nós fazemos em 5 anos, esses pontos críticos, justamente o trânsito sobre cidades, não for resolvido, haverá um gargalo enorme com elevado prejuízo nesses percentuais. Vamos pegar um gargalo, passagem por Marmeleiro. É um gargalo urbano impressionante. Já há indicativos assim de que ele é um dos principais. Mas você tem entre Barracão, todo o trânsito que faz ali, Rio Grande do Sul, para Mato Grosso e Paraguai, enfim, Argentina, como é um grande estrangulador. Você pega Dois Vizinhos, você chega ali, vai lá dentro da cidade para você seguir em frente para São Jorge e seguir. Vou citar alguns, né? Então você tem que ter um estudo concreto dizendo, sim, é um problema, qual é a dimensão do problema, qual é o número de acidentes, qual é o número de atraso no índice E até a possibilidade, qual a possível solução, né? Exato. E aí a solução, assim, nós vamos pegar os problemas, qualificá-los, dar ordem a eles, a categoria A, B e C, para A, solução de médio e longo prazo, B, solução média, e C, solução simples, de repente, é tirar dessa rua e colocar naquela rua o trânsito. Agora, o grande lance disso é o seguinte, você tem um documento único de todos os prefeitos para falar uma única vez com os interlocutores, mas falar com coisa concreta, não é um ofício com uma listinha de reivindicação ou apontando os problemas, não. Está aqui o problema, nós estudamos ele e já tem esse indicativo de solução. Só para citar um exemplo. Então, aqui para fechar, então a agência, quando perguntam o que é agência, para que é agência? A agência é para isso. Por exemplo, esse tipo de ação compete a uma organização dessa natureza a cuidar disso, cuidar em nome dos empresários, em nome dos prefeitos, em nome da liderança, em nome da região. Inclusive com a participação da sociedade, né, Célio? Chegamos ao final do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida.